everyone! Na aula de hoje, vamos falar sobre expansão vocabular. Eu vou começar a aula de hoje lembrando para vocês que a linguagem ela tem uma função social. Ela serve para que a gente se expresse de forma ativa na sociedade, que consiga passar as nossas ideias, os nossos anseios, os nossos desejos e de formas variadas. Por exemplo, na minha camiseta, nós temos aqui uma linguagem em forma de símbolo, que é a hashtag, e o nenhum para trás, sendo que o numeral 1 usado aqui junto às palavras e formando uma mensagem para passar para vocês. Por que eu trouxe essa ideia? Porque não só na língua portuguesa a linguagem permite que você participe ativamente, falando sobre a sua vida, contando a sua história, como também em outras línguas, no caso, o nosso inglês. E aí a gente traz um dos hábitos, né, das pessoas, que é justamente o café da manhã. Eu adoraria que todo mundo tivesse acesso a uma mesa gostosa, assim, ó, cheia de coisas. Se não tem, era assim que deveria ser. E aí trouxe essa pergunta para que a gente possa aplicar os conhecimentos que a gente vem adquirindo até aqui e aprender um pouco mais dessa função social da comunicação da linguagem. Vamos colocar ela em prática então, tá? Primeira coisa, vamos lembrar o nome de alguns objetos, de coisas que a gente geralmente consome no café da manhã. Eu tenho pão, bread, queijo, cheese. Aqui é manteiga, butter. Aqui embaixo, café, coffee. Teacher, posso falar cough? Cough é tosse, tá? Então vamos falar coffee, ok? Leite, milk. E o nosso achocolatado, chocolate, milk. Ok? Essas gravuras, elas respondem a essa pergunta aqui, ó. What do you have for breakfast? São respostas possíveis para a pergunta. O que você come no café da manhã? Café da manhã, breakfast. What? O que? Eat, have ou o verbo eat, comer. É o que você come no café da manhã. What do you have for breakfast? Então, depois que a gente viu como se falam as palavras aqui dos gráficos, eu trouxe 4 perguntas para a gente continuar, então, trabalhando e expandindo a nossa capacidade de comunicação. A primeira pergunta, vocês viram aqui, ó, eu trouxe uma mais geral. What? O que? Aqui, ó, eu já começo a puxar mais um pouquinho, a ampliar mais um pouco. Eu tenho what time do you usually have breakfast? Que horas você geralmente, normalmente, toma café da manhã? Então, ó, vejam, de uma pergunta simples, a gente já pode passar para uma mais complexa. E quando você pergunta, então, para alguém, what time do you usually have breakfast? Aí o João respondeu, teacher, at 8. Ah, ok, at 8. Ou seja, às 8, geralmente. E se fosse às 7h30? Ah, teacher, at 7:30. At 7:30, 7h30. 7h30, ok? E agora eu trouxe uma outra pergunta, não mais perguntando what, o que, e nem what time, que horas. Agora é onde. Onde você geralmente toma o seu café da manhã? Ah, teacher, em casa. Ah, right, at home. Very good. So again, where, onde, do you usually have breakfast? At home. Ok? A terceira agora. Teacher Debbie, what? What time e where? Você trouxe outra palavrinha para ajudar. Nós temos o which. O which, ele significa a mesma coisa que o what.
Só que quando a gente tem opção, lembrando, né? O what significa o quê? Quando você tem opção, você pede para a pessoa escolher, apresenta opções, uma, duas, a gente usa o which. Olha aqui, ó, prefer, gente, fala sério, prefer parece preferir, é mais uma palavra transparente. Como eu estou apresentando duas opções, eu não uso o what, eu uso o which. Qual deles? Certo? Então eu tenho qual você prefere ou o que você prefere? Bread or fruit? Which do you prefer? Bread or fruit? Ah, teacher, I love fruit. So, I love fruit. Eu amo fruta. Ok? E a última frase que eu trouxe pra gente discutir é: tô fazendo perguntas no momento só direcionadas a você. Onde você, que horas você, qual você prefere. Agora, eu também posso usar essa estrutura do what para perguntar sobre a sua mãe, sobre seu irmão, sobre seu colega de classe. What does your mother have for breakfast? Não estou mais perguntando what do you. E aí, a gente lembra que o ajudante na pergunta para your mother, que é she, é o does, e não mais o do. Modifiquei aqui. What does your mother have for breakfast? Ah, teacher, she likes coffee. Ela gosta de café. Ok. She likes coffee. São dois E's ali, dois F's. Então, queria lembrar aqui, ressaltar para vocês como que a gente conseguiu, com apenas uma pergunta, expandir para outras. Nós começamos com what, ele virou what time, depois ele virou where, que eu já marquei aqui para vocês, depois a gente entrou e conheceu o which, e por fim a gente viu que pode perguntar sobre qualquer pessoa, é só prestar atenção na hora de usar o ajudante. Ah, antes de eu encerrar, vamos escrever aqui, só para a gente lembrar, para a gente também visualizar como é que fica. Aqui é o pão, ó, bread. Ok? Aqui eu tenho cheese. Aqui eu tenho butter. Isso é um B, tá? Aqui eu tenho coffee. Dois F's e dois E's. Aqui eu tenho milk. E, por fim, o nosso chocolate milk. That's all, guys. See you. Bye.